E como toda terça-feira é dia de a gente falar sobre o meio ambiente, eu já estou aqui com o Cleiver Robson, engenheiro ambiental, e a gente vai falar sobre como o produtor rural pode aumentar a lucratividade ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente. Cleiver, muito bem-vindo ao Sucesso no Campo novamente. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. Então, assim, para a gente poder começar, quais que são as ações que o produtor rural já adota que podem aumentar essa lucratividade? Olha, hoje a área ambiental ela é uma área propícia para aumentar os custos, aliás, os ganhos das propriedades rurais, não só de Goiás, mas do Brasil afora, né? Partindo da premissa de que a preservação ambiental, além de ser um benefício para todos nós, hoje muitos empreendimentos, muitas empresas detentoras do agronegócio, que compram grãos, que compram gado, frigoríficos e outros mais, já têm apresentado valores diferenciados na aquisição desses produtos dos produtores, com preços bem diferenciados em relação ao produto comum, que nós chamamos aquilo da fazenda sem a certificação ambiental, e daquelas fazendas que já estão mais preparadas, cada qual com as suas respectivas empresas na área de certificação. De forma que hoje, com a nova legislação, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a facilidade em buscar essa certificação tem aumentado. E a gente tem notado essa tendência também nos outros estados da federação e através dos órgãos ambientais, criando situações em que as propriedades rurais terão maior facilidade em criar a regularização ambiental e, a partir dessa premissa, conseguir as certificações para ter uma lucratividade maior nos seus produtos. Essa é uma das alternativas. Agora, existem várias outras que também podem ser utilizadas na área ambiental como aumento de lucratividade na propriedade. E essa regularização também faz parte daquele processo de desburocratizar toda essa questão jurídica no campo também? Sim, faz parte. Porque até então nós tínhamos uma situação muito clara de não existir mecanismos para você atingir a regularidade diante de umas leis arcaicas e leis que não contribuíam em nada para a preservação ambiental, apesar de estar no ordenamento jurídico dessa área. Hoje não, pelo menos aqui em Goiás essa mudança já foi bem acentuada, a desburocratização aconteceu e está acontecendo, e paralelo a isso tem se criados esses mecanismos de aumento de lucratividade. E dentro desses mecanismos a gente pode falar sobre a questão da preservação da água? Sim, ela é um dos principais elementos em que você pode aumentar a lucratividade. Porque a água, para que você venha conseguir a preservação dela, existe todo um mecanismo, né, indireto que vai fazer com que essa proteção aconteça. Por exemplo, as vegetações, as áreas de preservação nativa, as reservas legais para criar os corredores ecológicos e assim sucessivamente, podendo enquadrar essa propriedade, por exemplo, muito bem numa questão das cotas de reserva florestal, que são os excedentes de vegetação nativa para serem oferecidos para outros produtores que não têm esse excedente. Aí, a partir daí, ele consegue já ter essa lucratividade. E a preservação da água, hoje, muitos municípios, muitos estados têm adotado mecanismos próprios para garantir essa preservação, criando uma lucratividade para o produtor. E aquele produtor que ainda não conhece como que faz esse mecanismo da preservação da água, pode entrar em contato com a consultoria ou com a própria prefeitura para ver como que funciona? Olha, o ideal é você procurar um profissional, né? Um profissional, um engenheiro da sua confiança, uma pessoa que você talvez não conheça, mas sabe do histórico do serviço dele, para que ele possa te orientar quais são os mecanismos. É importante ressaltar que essa orientação, ela pressupõe do sentido de que ela vai variar de uma propriedade para outra. Não será possível, às vezes, aplicar uma situação A numa propriedade B, e assim sucessivamente. Mas isso necessariamente não quer dizer que não vão existir esses mecanismos de preservação. Vão existir, mas cada qual da sua forma, né? Hoje, a preservação ambiental, ela já transcendeu aquele caráter meramente de coletividade do direito difuso, que atinge a tudo e a todos, e então eu tenho que preservar para todos e para todos. Ela hoje também já atinge na lucratividade, e isso é que é importante o produtor ter isso em mente, de que ele não está simplesmente preservando o meio ambiente para tudo e todos, que é o principal fator, né? Mas sim preservando e criando mecanismos para que ele tenha melhoria na sua produtividade em termos de ganho. Isso também entra naquela discussão do Brasil ser um exemplo nessa questão de preservação ambiental também?
O Brasil, diferente do que muitas pessoas falam por aí, já é um exemplo, né? Se você começar a comparar com os grandes países produtores do mundo, você vê que a legislação ambiental do Brasil ela é muito bem preparada para se conciliar produção com preservação. Agora, o que a gente não pode deixar é de buscar os mecanismos para constantemente atualizar essa legislação, para criar mecanismos que realmente venham a preservar. Porque é uma utopia você criar uma situação em que a preservação fica tão forte, tão austera, que você não consegue executar, que é o que vinha sendo praticado ao longo dos anos e que todos os estados da federação, incluindo Goiás, têm mudado ao longo do tempo. Isso também, alguns mecanismos até deixavam o produtor mais confuso do que ele deveria fazer na propriedade, do que realmente orientar o que precisava fazer? Sim, a confusão acontecia e até vou além. Além da confusão, ela criava uma situação de embaraço, onde o produtor não conseguia sair do local. Em muitas situações, ele se via envolto em um círculo, em que ele rodava e chegava no mesmo lugar e não tinha resolvido problema nenhum na área ambiental. E os órgãos sempre cobrando dele, criando situações, colocando ele em constrangimento e principalmente em dificuldades, né? Hoje, a gente nota uma mudança nessa tendência. E também nessa tendência do produtor rural de ter dificuldades, a gente teve recentemente a COP28, que tem toda uma questão envolvendo o Brasil, a América do Sul e também a União Europeia. Isso também é um momento do produtor sempre se reafirmar como um produtor que preserva, justamente para esses momentos em que tem que contestar justamente essa questão com a União Europeia? Sim. Agora é importante, em cima dessa sua colocação, que o produtor tenha uma consciência. A preservação por si só é um benefício, porque a gente sabe da questão da importância dessa situação, principalmente da água, que foi o que você citou. Porém, a preservação por si só, ela não demanda na sua qualificação, na sua melhoria como propriedade. E para isso que existe o papel dos profissionais. É importante que nesse contexto de preservação, o produtor procure um profissional para que se crie as melhores estratégias, que essas estratégias estejam em consonância com as propostas do mercado internacional, e esse é o mais importante, né? Porque às vezes da forma que você está executando na sua propriedade, necessariamente não vai atender o mercado, ou seja, necessariamente você não vai resolver o seu passivo ambiental ao ponto de ter uma maior lucratividade e zerar os problemas ambientais. Então é importante que se tenha essa consciência. A preservação hoje, ela é um caráter profissional. Ela depende de uma pessoa que tenha qualificação para te orientar, te ajudar, no sentido de estar dentro dos caminhos que essa cobrança do mercado externo exigem sobre o Brasil. Cleiver, agora 12:10, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a sua participação por trazer todas essas informações e esclarecer muitos pontos que ainda o produtor pode ficar confuso. Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição de vocês.